Meus caros, na sequência do recurso do Ministério Público sobre os incêndios de Pedrógão, em que todos foram absolvidos, todos os arguidos foram absolvidos, eu venho aqui tentar explicar quem foram os verdadeiros responsáveis e aqueles que nunca deviam ter sido absolvidos. Mas no final deste vídeo vão tirar a conclusão de que, afinal, de 3 ou 4 responsáveis políticos, no fim de contas, a responsabilidade maior recai apenas sobre um e a um só governante, e já vos adianto que se chama António Costa. Mas vejam até ao fim, porque eu vou-vos explicar porquê ao longo do vídeo, e vou explicar também porque é que, a haver alguém condenado, esse alguém só poderia ser António Costa e mais ninguém. Mais nenhum bombeiro ou comandante dos bombeiros ou agente da GNR ou qualquer outra autoridade envolvida no combate a esta catástrofe. E quando digo que o principal responsável é António Costa, é claro que não me estou a referir, se calhar, ao principal deles todos, que foi o incendiário que, obviamente, ateou o fogo. Bem sei que a Proteção Civil veio a correr dizer que não foi nada disso, foi apenas um incêndio provocado por uma trovada seca, depois foi um poste que caiu em cima de uma linha. Eu não engulo nada disso. É óbvio e fica subentendido que o principal culpado de tudo isto é sempre o incendiário ou os incendiários que ateiam os fogos. Mas logo a seguir vem António Costa e eu vou explicar-vos e contar-vos a história toda do Ciresp desde o início, para perceberem que no fim, realmente no fim, para além do incendiário, se existiu, o grande responsável e o grande culpado foi António Costa. Então fica aí e ouça com atenção. Vou fundamentar-me no texto de Miguel Santos Carrapatoso, do Observador, que traz resumidamente a história toda e que começa assim. A criação do Ciresp acompanhou 4 governos: António Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes e José Sócrates. Sofreu várias renegociações e foi alvo de vários pareceres que lhe apontavam falhas. Ora, realmente o Ciresp foi pensado e projetado ainda durante o governo de António Guterres, quando foi criado um grupo de trabalho para estudar essa hipótese, mas acabou por nunca sair do papel, à bela maneira de Gugu da ONU. Mais tarde, Gugu da ONU, já quando era nosso governante, nunca mexeu uma palha de coisa nenhuma aqui em Portugal, de tal modo que teve que fugir deste pântano, como ele próprio classificou este país, um pântano, na sequência de umas eleições autárquicas que o PS perdeu. Então, Gugu já aqui não fazia rigorosamente nada e foi para a ONU fazer o mesmo. O projeto foi depois retomado com o governo de Durão Barroso. Foi o executivo PSD-CDS, através do então ministro Figueiredo Lopes, por acaso oriundo de Ceia, que lançou o concurso e o caderno de encargos e a que só podiam concorrer 5 empresas em todo o mundo. O processo foi conturbado desde o início. 4 das 5 operadoras convidadas para o concurso em 2003 não apresentaram sequer propostas, 4 em 5. Só 5 fabricantes em todo o mundo podiam concorrer: a Siemens, a ADS, a OTE, a Nokia e a Motorola, que ganhou. O concurso teve apenas um concorrente e ficou sempre a suspeita de que tinha sido feito à medida. Imaginem, um concurso feito à medida em Portugal. Não, isso nunca acontece, isso é uma coisa rara. Com um prazo muito curto de apenas 52 dias. E no verão, quando devia ter sido de 90 a 120 dias, como diria depois o próprio Tribunal de Contas. Portanto, este concurso foi obviamente manipulado em favor de um só concorrente, como aliás é a prática normal no país mais corrupto da Europa. Este concorrente, num processo que foi muito contestado desde a origem e que chegou a ser investigado pelo Ministério Público, foi o consórcio liderado pela SLN, agora Galileu ou depois Galileu, e outras 3 empresas, a PT, a Motorola e a Essegur, do Grupo Espírito Santo e da Caixa Geral de Depósitos. O Grupo Espírito Santo, como sabem, mais tarde veio a dar o buraco que veio a dar. Com a ida de Barroso para o cargo de Presidente da Comissão Europeia, mais um tacho que fez com que o Cherne, como diria a sua esposa,
tivesse abandonado Portugal, tal como tinha feito anteriormente Gugu da ONU, portanto, 2 fugitivos. Portanto, neste caso, coube ao governo de Santana Lopes, poucos meses, durou 6 meses, acho, coube a esse governo concluir o processo. O ministro da Administração Interna era então Daniel Sanches, que provinha da administração da Pleiade, uma empresa da sociedade Lusa de Negócios, SLS, que detinha o BPN, mais um gigantesco buraco. Vejam bem como é que este país alguma vez pode ter solução. É buraco atrás de buraco e Portugal a cair neles todos, cada vez mais enterrado nestes buracos. Para onde quer que se olhe, só se vê corrupção, negociatas, tudo a roubar e só buracos. Quando Santana cai, o Presidente da República, Sampaio, dissolveu o Parlamento, e então aparece José Sócrates, o maior artista de todos, que assume o cargo de Primeiro-Ministro, não é? E António Costa, o que é que acontece? António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, torna-se o Ministro da Administração Interna. Há muitos que já não se lembram, ou não se querem lembrar, mas o atual Primeiro-Ministro de Portugal foi o Ministro da Administração Interna de José Sócrates. Por duvidar da legitimidade do processo, porque a adjudicação foi feita já quando o governo de Santana Lopes já estava em gestão, portanto já sabia que ia cair, ia terminar, o agora líder socialista decidiu pedir um parecer ao Conselho Superior do Ministério Público, que se pronunciou pela nulidade do concurso. Portanto, Costa pediu parecer ao Conselho Superior do Ministério Público e este pronunciou-se pela nulidade. O concurso, portanto, de Santana Lopes teria que ser considerado nulo. Foi feito à última da hora, já em governo de gestão. Com este parecer na mão, o governo socialista tinha assim caminho aberto para voltar a colocar o Ciresp a concurso. António Costa ponderou essa possibilidade, mas não o fez, ignorando inclusive uma alternativa mais barata, que era a da Ótimos. Havia uma alternativa mais barata, mas António Costa não quis saber disso para nada. Podia ter refeito o concurso, relançado o concurso, uma vez que esse concurso estava ferido de nulidade, mas ignorou tudo isso, ignorou o que foi decidido pelo Tribunal de Contas. Ninguém quer saber do Tribunal de Contas, nenhum socialista quer saber de nenhum Tribunal de Contas, que é isso. E, portanto, continuou a negociar com a empresa que tinha ganho o concurso, embora o concurso tivesse sido considerado como falso, nulo. E também não quis saber de uma alternativa mais barata da Ótimos, que era, portanto, mais barata, muito mais barata do que a Motorola e uma tecnologia diferente, muito, muito superior. Mas Costa não reabriu o processo, mas também convém dizer que ao longo de alguns meses, António Costa, ainda ponderou relançar o concurso com novos critérios, mas ao longo desses meses, o Ministério da Administração Interna, onde Fernando Rocha Andrade era secretário de Estado, e Constança Urbano de Sousa viria a ser a Ministra da Administração Interna justamente durante os incêndios do Pedrógão. Ora, eles tiveram encontros com responsáveis da Ótimos, do grupo da Sonai, mas decidiram não abrir um concurso novo para colocar em competição as várias tecnologias e diferentes preços. Nessa época, Diogo Lacerda de Machado, o amigo de António Costa, era advogado da Motorola e este explicou que teve um papel muito secundário no processo e nunca se relacionou diretamente com o Ministério no que dizia respeito ao dossiê. Portanto, a Ótimos tinha apresentado em maio de 2005, uma solução que seria capaz de cobrir todas as funcionalidades exigidas pelo caderno de encargos, menos uma, já vamos ver qual era, a um preço que podia ser muito mais barato do que o do vencedor. António Costa, entretanto, acabou por confirmar a adjudicação do Ciresp ao consórcio da Motorola, do advogado seu amigo, por 485,5 milhões de euros. Aliás, 485 milhões e meio de euros. 485, fixem este número. Aproximadamente o valor de um dos submarinos comprados pela Marinha, na altura. Depois de uma renegociação em que cortou 53 milhões de euros ao preço da adjudicação inicial, realizada pelo governo anterior do PSD-CDS. Mas, atenção,
Ele cortou, esta parte mais importante, ele cortou estes 53 milhões, mas reduzindo valências, reduzindo redundâncias que depois foram necessárias na altura dos incêndios de Pedrógão e que depois não estavam lá. Realmente, António Costa conseguiu um pequeno desconto de 53 milhões, mas esse desconto foi à custa da redução de valências sem obrigar o consórcio a reduzir o preço. O custo previsto seria de 538,2 milhões de euros. Atenção! Portanto, ele poupou os tais 53 milhões, mas não foi nenhum desconto. Poupou porque foi reduzindo, foi retirando ao sistema o equipamento, as redundâncias, as valências, ou seja, ficou um serviço mais barato, mas com muito menos funcionalidades, que depois, como vimos, teriam sido muito necessárias em Pedrógão e mais tarde na Serra da Estrela. E nenhuma delas lá estava, justamente porque tinham sido eliminadas do contrato inicial. Agora vejam bem, a solução da Ótimos custaria cerca de 60 milhões de euros iniciais, em vez dos 485,5 para a aquisição de equipamentos, rádios e tal. Somava-se a este montante uma renda que no máximo seria de 5 milhões de euros por ano. 5 milhões por ano. Para a operadora manter a sua rede disponível e o serviço a funcionar. Segundo garantiram as fontes ouvidas lá pelo observador que estavam na empresa e participaram na análise e tal do caderno de encargos. Mas Fernando Rocha Andrade, na altura secretário de Estado do MAI, contraria e diz não, que o valor apresentado pela Ótimos informalmente, nunca para um documento por escrito e tal, que era muito semelhante ao valor da Motorola, entretanto resultante da negociação com o consórcio Ciresp. Os mesmos quadros da Sonai, entretanto, que lidaram com o processo, negam perentoriamente e dizem não foi nada disso, foram muito menores e insistem, portanto, que eram substancialmente mais baixos. E eram-no. Deixem-me só fazer uma conta rápida. Agora vejam outro escândalo. O problema que se colocava aos responsáveis políticos para aceitarem a proposta da Ótimos, ou de outras operadoras quaisquer, passava por equacionar o lançamento de um novo concurso, percebem? Mas isso também exigia a elaboração de um novo caderno de encargos, que alargasse o tipo de tecnologias admitido no Ciresp e o tipo de rede usada, se fechada ou se pública. O caderno de encargos em vigor limitava as escolhas a uma rede fechada, como é hoje o Ciresp, e a tecnologia Tetra, Trunking Digital. A obrigatoriedade do uso desta tecnologia foi decidida, imaginem, em 1998, durante o primeiro governo de António Guterres, Gugu da ONU, classificada numa resolução do Conselho de Ministros como o sistema mais avançado das comunicações de grupos fechados na área da segurança e de emergência. Pois, mas isto foi em 1998. Ora, nós já estávamos aqui 8 anos depois. E em 2006, as operadoras de telemóveis estavam muito mais avançadas já usavam tecnologia GSM ou MTS e estavam a evoluir para os telemóveis da terceira geração, enquanto que os sistemas Tetra se mantinham em grande medida ainda na órbita das forças de segurança. Quer dizer, estamos a fazer um contrato em 2006 com tecnologia de 1998 obsoleta, quando essa tecnologia, a cada ano que passava, ela duplicava, como ainda hoje, duplica as suas funcionalidades, as suas valências, a sua qualidade. Portanto, vejam bem, isto só mesmo um socialista é que pode fazer. Um contrato em 2006 com tecnologia obsoleta que nos custou 485,5 milhões de euros. Tecnologia já na altura considerada obsoleta. E agora vamos fazer as contas, de 2006 até agora, passaram 16 anos. Se António Costa tivesse optado pela solução da Ótimos, ou outra do género, Portugal teria pago até hoje 60 milhões de entrada, mais 80 milhões até hoje, o que dava a módica quantia de 140 milhões. Uma tecnologia muito mais avançada e apenas por 140 milhões, quando aquela tecnologia Ciresp, logo em 2006, já nos custou, aos cofres do Estado, 485,5 milhões, ou seja, aproximadamente mais 345 milhões do que a solução que era da Ótimos. Bom, isto foi quanto Costa pagou a mais
do nosso dinheiro e passados todos estes anos. Reparem bem, porque na altura pagaria apenas 60 milhões em vez dos 485,5 milhões. António Costa, na altura, recomendou, caso venha a anular-se o procedimento, tal, antigo, deve ser esta a nossa solução a adotar. Foi ele que recomendou isto. Mas, apesar disso, o Ministro da Administração Interna, ou seja, ele próprio, não anulou a adjudicação do Ciresp à Motorola, preferindo renegociar o contrato e não abriu um novo concurso em que as operadoras móveis pudessem participar. A proposta otimista da Ótimos dava conta de que teria todos os critérios menos um. Vamos ver esta parte. O documento da Ótimos, datado de maio de 2005, dizia que a operadora era capaz de cumprir em pleno os requisitos relativos ao dimensionamento e arquitetura da rede e todos os outros relativos a comunicações de voz, serviços suplementares, comunicações de dados e cobertura. Então, qual era a única funcionalidade que a Ótimos não conseguia entregar? A única funcionalidade exigida que a Ótimos assumia não conseguir cumprir no imediato era relativo à capacidade de comunicação direta ponto a ponto, que na gíria técnica do caderno de encargo está identificada por DMO, Direct Mode. Trata-se do funcionamento dos terminais de rádio como se fossem walkie-talkies e da comunicação entre dois aparelhos com um rádio no meio a fazer de antena para retransmitir o sinal entre outros dois. A empresa da Sonai escreveu no documento que, embora não tivesse ainda a tecnologia disponível naquele preciso momento, detinha informações de que a D2 alemã, uma operadora alemã, estaria já a testar esses terminais de dual mode que permitiam o DMO. Um ano depois, agora vejam, em 2006, quando António Costa adjudicou realmente o contrato em definitivo à Motorola, essa tecnologia DMO já seria uma possibilidade nas empresas de telemóveis. Vejam, meus caros, o que é que o atraso socialista faz empobrecer Portugal. Pagamos 4, 5 vezes mais por tecnologia antiga quando podíamos ter acesso a tecnologia recente de topo, tecnologia de topo de gama no preciso momento em que o contrato foi assinado. Portanto, isto é desgraça a mais para ser verdade por parte de António Costa. Erros sobre erros que depois culminaram, como sabemos, infelizmente, em Pedrógão e mais tarde na Serra da Estrela. Mas vamos continuar a contar a história. Em 2005, como já vimos, António Costa recusou a proposta da Ótimo e, portanto, prosseguiu com a negociação com a Motorola, tentando baixar preços, conseguiu em 53 milhões, mas lá está, conseguiu à custa de se perderem valências e redundâncias e equipamentos que depois teriam sido necessários. Então seguiram-se mais negociações, mais revisões do programa inicial e em 2006 o Tribunal de Contas apontava o dedo a António Costa e concluía que tinha existido uma simplificação do procedimento do sistema por se considerar que os testes e verificação do desempenho previstos, bem como o sistema de penalização por falhas desenhado, acautelavam de forma adequada os objetivos definidos para a rede Ciresp. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na prática, António Costa, além de abdicar de várias valências previstas inicialmente no contrato, dispensou também o período experimental por acreditar que estava tudo acautelado, estavam acautelados os objetivos. António Costa, na sua bola de cristal, achou que não valia a pena o período experimental, pois aquilo estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, tudo funcionaria muito bem, como realmente depois se veio a verificar em Pedrógão. Nesse mesmo relatório, o Tribunal de Contas era claro, foram claramente violadas as normas, leiam o que aqui está. É esta a frase, claramente violadas as normas do contrato de adjudicação do Ciresp. Uma violação que era suscetível de se repercutir negativamente no resultado financeiro do contrato. E não só mais importante do que isso, foi no resultado final. E que fundamentava uma eventual recusa do visto. O Tribunal de Contas ponderou recusar o visto. Os juízes acabaram por optar, no entanto, por um visto com recomendações, onde apontavam para as várias fragilidades do negócio.
E nada na parte técnica, tomem nota, só mesmo na parte do procedimento concursal. Mas, sendo este processo transversal a 3 governos, Barroso, Santana e Sócrates, o Tribunal de Contas concluiu que os vários governos envolvidos no processo negocial optaram por uma redução apreciável do objeto de prestação com uma redução do montante a despender, sem tratarem de forma adequada do princípio da estabilidade negocial, o que implicou uma menorização do princípio da concorrência. Ou seja, meus caros, a conclusão: a responsabilidade pela criação do Ciresp não foi de António Costa, era anterior. A responsabilidade dessa criação é dos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes, que lançaram o concurso e o caderno de encargos e conduziram grande parte das negociações com o consórcio liderado pela SLN, do BPN. Mas a primeira negociação do contrato de adjudicação ainda acontece durante o consulado de Barroso e foi o ministro Santana Lopes a fazer uma adjudicação tão polémica que foi investigada pela Justiça num processo que foi arquivado em 2008. Mas António Costa teve caminho aberto para impedir a adjudicação do sistema a quem todos reconheceram falhas e não o fez. Repito, e não o fez. Portanto, para mim, embora não tenha 100% de culpas, tem 98% ou 99%, porque podia ter posto cobro àquele concurso da pouca vergonha com material obsoleto, já na altura material com mais de 8 anos de vida, em termos tecnológicos já eram do século passado, e era mesmo 98 para 2006, era do século passado e até do milénio passado, se quiserem, mas era material obsoleto de qualquer forma. E não o quis fazer, não quis lançar novo concurso e apenas se limitou a poupar 53 milhões de euros, mas à custa de material, à custa de falta de equipamento e de redundâncias e de valências desse mesmo equipamento. Ora, esse mesmo equipamento era fundamental que tivesse essas mesmas redundâncias que depois lhe foram retiradas para que se pudesse baixar preço. Portanto, António Costa cometeu dois grandes erros, qual deles o pior? Primeiro, não lançou um novo concurso, que aí já o Ciresp viria com tecnologia de ponta, tecnologia atual, daquela altura, e portanto com todas as redundâncias e mais algumas. Aliás, se nós nos recordarmos, foram mesmo os telemóveis que ainda salvaram muitas vidas, pois a GNR só conseguia comunicar por telemóvel, os bombeiros também só conseguiam comunicar por telemóvel, tudo quanto foi Ciresp falhou, foi abaixo. E por isso aquelas dezenas de pessoas foram enviadas para aquela estrada, para a morte, uma estrada de onde nunca mais saíram vivas. Tudo isto por falta de informação, por falta de comunicação, por falha do Ciresp. É claro, tem alguma culpa aos bombeiros? Tem alguma culpa ao comandante dos bombeiros de Pedrógão? Nenhuma. Nunca devia ser ele, nem os outros, os bombeiros, os arguidos, os acusados pelo Ministério Público. Nunca. O Ministério Público agora, claro, recusa-se a baixar os braços e diz, não pode ser, morreu tanta gente, naquele ano, 60 e tal pessoas só em Pedrógão, e depois mais outras tantas aqui na Serra da Estrela, no dia 15 de outubro, 15-16, portanto, a culpa não pode morrer solteira. Isto não é a República das Bananas, diz o Ministério Público, mas está enganado. Caros magistrados do Ministério Público, isto é mesmo a República das Bananas, mas em que o Banana More, o chefe da República das Bananas, o verdadeiro venezuelano, se chama António Costa, pois foi ele, com a sua ação, ao não lançar um novo concurso mais moderno, com material mais moderno, e ainda por cima, retirando valências, retirando qualidade, retirando equipamento ao material que tinha sido negociado por Durão Barroso e Santana Lopes, ao fazer isso, o que ele conseguiu foi contribuir de forma decisiva para a tragédia que nos aconteceu tanto em julho em Pedrógão, como depois em outubro na Serra da Estrela. Para mim, não tenho dúvidas, António Costa é que devia estar sentado no banco dos réus. E perguntas, mas ele fez isso de propósito, foi para aquela gente toda morrer? Claro que não, mas é uma negligência grosseira, uma vez que foram 485 milhões que foram gastos a equipamento que depois serviu para praticamente nada, bola, zero.
coisa nenhuma. E, pelo contrário, a falta desse mesmo equipamento conduziu à morte da maioria daquelas pessoas que morreram naquela estrada, para onde foram enviadas, na boa fé, porque não havia informação de que aquela estrada estava toda a arder e que ninguém poderia sair dali com vida. Para mim, o culpado é só um e chama-se António Costa. Era ele e mais ninguém que devia estar neste momento sentado no banco dos réus. Muito obrigado e até à próxima.